Mais uma vez, os irmãos, né? A igreja, né? A igreja. Glória a Deus. A igreja somos nós. Aleluia. E onde nós vai, a igreja vai junto. Então aqui, Glória a Deus. é a igreja do Senhor. Aleluia. Amém? Mais uma vez eu cumprimento a igreja. Eu confesso, quando o irmão Luiz mandou aquela mensagem para mim, eu fiquei muito honrado, sabe? Eu fiquei muito honrado de poder estar vindo aqui pregando, sabe? A mensagem do Senhor. Tipo assim, é fora do normal. Quem estava comigo na hora ali, viu, sabe? Porque eu me sinto muito honrado de estar aqui, tá bom? Trazendo a mensagem para os irmãos. Se tivesse uma multidão, gente, eu ia estar do mesmo jeito para trazer a mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque cada um tem o seu valor para o Senhor. O Senhor nos amou de uma tal maneira em especial, sabe? Aleluia. E para não ficar nas minhas palavras, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e vamos estar lendo no versículo 8 a partir do verso 8. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver. E diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isso, já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Adiantando um pouquinho, vamos ler no verso 19. Eis que vos dou, Lucas 10 mesmo, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no céu. Glória a Deus. A mensagem vai ser em cima desse versículo. Ainda fazendo um instante de oração, junto com os irmãos. Vamos fazer um instantinho de oração, que é sempre bom a gente sempre estar orando, né, irmão? Glória a Deus. Para que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença. Eu me humilho perante a tua igreja. Eu me humilho perante a tua mão. Eu me humilho perante o nosso Deus. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, possa perdoar os nossos pecados, possa perdoar os meus pecados, Senhor, e dar graça para que dê a palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo, no abrir e no fechar da boca do teu servo. O teu servo não conhece os corações, mas tu conheces todas as coisas, e tu tem agrupado este rebanho aqui essa noite. Que o Senhor possa falar no íntimo, que o Senhor possa falar no coração de cada um, para a glória do teu nome, que o Senhor possa curar as enfermidades, que o Senhor possa consolar os corações, que o Senhor possa dar vida e vida eterna, vida em abundância, que haja uma fonte de água viva em nosso meio, para a glória do teu nome eterno, para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Pode ficar à vontade, pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma mensagem do Evangelho que narra uma certa feita que o Senhor Jesus tinha seus discípulos, né? Tinha os apóstolos, que eram os mais chegados, os íntimos, com a qual ele comia, bebia, dormia também, mas ele tinha os seus discípulos.
Uns seguiam de longe, outros seguiam de mais perto. Também tinha as mulheres que deixavam tudo e também seguia ele, servindo com os seus afazeres, cuidando das coisas da parte das mulheres. Tinha as mulheres também que seguiam. E Jesus tinha os seus discípulos. Alguns estavam meio em cima do muro, alguns já estavam mais firmes, alguns pela metade do caminho, conforme ouviam uma certa coisa, deixavam o Senhor Jesus. Conforme ouvia, sabe? Tinha alguns discípulos, você que leu o Evangelho já percebeu isso, principalmente João capítulo 6. Quando Jesus ele multiplica os pães, ele multiplica os 5 pães e os 2 peixes e alimenta aquela multidão, ali ele ganhou um monte de discípulos. Ele ganhou uma multidão. E ele subiu numa noite e na outra a multidão toda procurando. E quando a multidão o encontra no outro dia, aquela multidão fala: mestre, onde que o Senhor estava? E ele, como conhece todas as coisas, ele disse: vocês me buscam não porque viram um milagre, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. Glória a Jesus Deus. repreende e fala assim: trabalhe, mas não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura para a vida eterna. Glória a Deus. E Jesus começa, porque Jesus ele mostra e ele dá, porque ele é bom, ele dá. É, Jesus. E ele Aleluia. é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Então ele começa a falar: Glória a Deus. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que será partido aleluia, pela vida do Deus. mundo. Glória a E ele Deus. fala isso. Só que aqueles discípulos que um dia antes ele tinha ganhado, entre aspas, eles falam: não quer isso. Não quer esse alimento espiritual para a eternidade. Não quer pão. Não quer pão. Você multiplicou o pão, nós estava com fome, você multiplicou, deu de comer. Então não quer pão. Nós não quer isso. E toda aquela multidão deixou. João capítulo 6. Deixaram Jesus. Daí Jesus olhou para os mais chegados dele e falou: querem ir também? Querem ir? Daí Pedro tomou a palavra e disse: para onde que nós vamos? Se tu tem as palavras da vida eterna. Aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Onde que nós vai? Quem que fala isso? Quem que tem palavra de vida eterna? Qual religião? Qual caminho? Quem que fala de vida eterna? Todo mundo sabe que morrer nós vai mesmo, né? Vamos viver e acabou. Mas de repente tu tem palavras que avança a morte, que avança o mundo. Todo mundo sabe, todo mundo sente que um dia essa terra acabará, mas tu tem palavra que vai além dessa terra, que vai além do fim dessa Aleluia, terra. glória a Deus. Ninguém fala que nem tu. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Para onde que nós vai? Nós não vai, não. Nós vai ficar. Ficaram. Graças a Deus. Aleluia, permaneceram Jesus. naquela Aleluia, palavra. Jesus. Graças a Deus. Glória a Eles Deus. permaneceram naquela palavra. Glória, Louvado seja. glória. Permaneça, irmão. Permaneça Glória nessa a Deus. palavra. Aleluia. Porque o que eu tenho para te dizer é o seguinte: a maioria das pessoas que os teus olhos veem não terão parte nessa palavra. Se tu tem parte, se ele um dia abrir os teus olhos, porque com certeza abriste os teus olhos, porque senão não estaríamos aqui. Então éramos cegos, mas um dia ele abriu os nossos olhos. Então podemos enxergá-lo. E ele disse: É, Deus, enquanto aleluia. tem Glória ao luz, Senhor. ele disse: enquanto tem de luz, ande, para que sejais filho da luz, porque a noite vem. E à noite ninguém faz mais nada, porque não enxerga. Então estamos iluminados, estamos crentes, cremos em Jesus, andamos, avançamos, toma posse, é a vida eterna, eu quero para mim, ninguém toma, acabou, é meu e pronto. Amém? Amém. E voltando à parte que eu li, irmão, ele, como eu falei, e nessa vez ele destina 70 discípulos deles e dá poder a eles, falou: ide ao meu caminho, à minha frente, entrai na cidade, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E eles Glória a Deus. foram e voltaram felizes, porque quando Jesus fala, se ele deu a palavra, uma palavra de Jesus, ela tem poder para mudar toda a nossa vida. Aleluia, E Jesus. se Jesus falou: Glória a Deus. vai, Jesus. porque eu te dou poder, acabou. Glória E a eles Deus. foram. Então eles voltaram animados. Eles voltaram animados, contando os milagres que fizeram, contando as coisas que aconteceu. E eles contaram até que os demônios, os espíritos malignos, eram sujeitos a eles. Então eles estavam muito alegres. Eles estavam muito alegres. Mas voltando um pouquinho aí, ainda, voltando um pouquinho antes, Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. O Deus. principal é o aleluia. versículo 20. Mas voltando um pouquinho antes, ele fala assim: se a casa for digna de paz, desça sobre ela paz. Se não for, tome para vós. Se vos receber, amém. Mas se não receber, quando sair dela, saindo da cidade ou da casa, em outra passagem, ele fala assim: sacuda o pó de vocês. Para quê? Porque esse ato é tão maravilhoso que o apóstolo Paulo, quando foi evangelizar uma certa vez, não quiseram, mas não quer saber disso. Ele saiu e fez assim, ó, está escrito, não é eu, está escrito. Ele sacudiu, por quê? Porque nem o pó daquele lugar pegou, porque no dia do juízo haverá testemunho. O juízo vem, irmão. Haverá o dia do juízo. Aleluia. Haverá o dia do juízo. Aleluia. E ali no dia do juízo vai ser mostrado, olha lá, eles foram, nem pode eles estar, nem pode vocês estar sobre eles. Eles sacudiram o pó. Então vocês vão ser condenados, mas eles não têm parte na sua condenação, porque eles pregaram o meu santo evangelho. Aleluia. Como testemunho. Glória a Deus. Como testemunho. Isso não poderia deixar de falar nessa mensagem. Mas no versículo 20 que entra o ponto X dessa mensagem, que eu falei. E Jesus viu que eles estavam alegres. Jesus também se alegrou no versículo posterior. Jesus também se alegra no Espírito. E fala, eu não li, mas no próximo versículo ele fala: e alegrou-se Jesus no Espírito e disse: Pai, graças eu te dou por revelar essas coisas aos pequeninos, às criancinhas, e esconder-se dos grandes. Aleluia, Jesus. Só que no Glória a versículo Deus. 20 ele fala assim: vocês estão alegres? A gente se alegra quando Deus dá a bênção. A gente se alegra quando a bênção do Senhor desce, porque Deus é bom. E Ele realmente Ele abençoa. Ah, mas Ele abençoa só espiritualmente? Não, Ele abençoa de tudo. Que nem eu acho maravilhoso quando o irmão, né, o patriarca da casa, o matriarca da casa, abre as portas para receber uns irmãos. Isso é maravilhoso. Eu lembro de uma passagem, quando Obed-Edom recebeu a arca do Senhor, e o Senhor prosperou a vida dele. Aleluia. Porque são pessoas que abriu a porta. Glória a Então, Deus, essa aleluia. bênção vem, eu creio que é inevitável a bênção. Aleluia, Você abriu a porta Jesus. Glória a Deus. para uma reunião. E essa reunião não é uma qualquer reunião. É que a gente, irmão, nós vê com os olhos da carne. Né? Nós temos o olho carnal, então enxergamos isso aqui. Aleluia. Mas no mundo espiritual, irmão, imagina essa reunião. Entendeu? Imagina essa reunião. Né? Às vezes tem uma reunião lá da ONU, mas o Senhor não está ali. Certo? Né? Está ali Bolsonaro, está ali fulano, está ali ciclano, só os grandes, os reis dessa época, os presidentes dessa época. Mas às vezes o rei dos reis não está ali. É verdade. Mas aqui nós podemos sentir a presença. É, Jesus. Glória a Deus. Então a Aleluia. nossa reunião é mais solene. Aleluia, Jesus. A nossa reunião é mais importante. Glória a Porque Deus, aqui nós não aleluia. tratamos, ali se trata assunto terreno. Nós tratamos assuntos eternos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Tratamos Senhor. Assuntos celestiais. Glória a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso. Aleluia. Senhor, aleluia, Jesus. E o Senhor abençoa e a gente se alegra. Glória a E o Senhor dá Deus. poder e a gente se alegra. E o Senhor nos usa na obra de Deus para, né, para qualquer coisa. E a gente se alegra quando o Senhor nos usa. Aleluia. Aleluia. Só que Jesus falou assim, ó, alegre primeiro, não por isso. Não alegre pela sua bênção, não alegre pelo poder que eu te dei, não alegre por isso. Eu vou mostrar um motivo maior para você se alegrar. Versículo 20. Eu vou mostrar um motivo maior. Alegre-se primeiro por os teus nomes estar escrito no céu. Aleluia, Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Irmão, hoje em dia a gente às vezes não liga muito, mas eu vou te contar uma coisa. Vai chegar um dia que esse simples ato do nosso nome estar escrito no céu vai ser uma diferença bem grande. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11, 12, 13, 14. O juízo final. Aleluia. Viu um grande trono branco, o que estava sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, não se achou lugar para ele. E viu os mortos, grandes e pequenos, diante do trono. E abriram-se o livro. E vi também o outro livro, que é o livro da vida. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deu os mortos que nele havia, e todos foram julgados,
segundo Glória as a Deus, coisas que aleluia. estavam escritas no livro. E aquele que não foi Glória a achado Deus. escrito no livro da vida foi lançado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. É tão tremendo, é tão maravilhoso, Aleluia. que Jesus falou, o nome de vocês está escrito nos céus. Aleluia. Irmão, nós estamos aqui, mas imagina o nosso nome escrito nos céus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não é todos não, irmão. Tipo assim, não é para todo mundo não. É só para aqueles que levantaram a mão e creram. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas creram, eu tenho fé. Não, não é isso. Eu tenho fé em tal coisa, eu tenho fé nisso, eu tenho fé. Não. Eles creram no Cordeiro de Deus. Aleluia. Eles creram naquele que Jesus enviou. Eles creram na pedra viva eterna. Eles creram no Filho de Deus. E Aleluia, aquele que Jesus. creu no Filho Glória a de Deus, Deus. ele está no livro do Cordeiro. Porque o nome está escrito no céu, mas tem um lugar. E tem um dono, é o livro do Cordeiro. E o nome do livro tem nome, é maravilhoso. É chamado Livro da Vida. Aleluia. Livro da Glória a Vida. Deus. Aleluia, Jesus. Livro da Vida. Santo, santo, Glória a Deus. santo, Aleluia, santo, Jesus. Senhor, Aleluia. aleluia. O que manda, irmão, é você ter o teu nome no livro da vida. Glória a Aleluia, Deus. Por que o Aleluia. livro da vida? Porque são aqueles que são eternos. E aqueles que nunca morrerão, nunca terão sede. E aqueles que o Cordeiro Aleluia. apacentará. É, Jesus. E Aleluia. guiará Glória a Deus. eternamente. Apocalipse 21, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aleluia, Jesus. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aquele que vencer, ele dará todas as coisas, eu serei seu Deus e será o meu filho. Aleluia, Só Jesus. Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Aleluia. Aquele que não tem o nome no livro da vida, irmão, ele não tem vida eterna. Ele não tem Glória a vida. Deus. Ele não... É um exemplo. João no capítulo 6, que eu falei, que rejeitaram. Quando Jesus deu o pão, Jesus tinha dado o pão. Tinha dado não. Trouxeram 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplicou e deu para a multidão. Depois eles queriam pão de novo. Só que Jesus falou que dá um pão especial. Jesus que dá um pão especial. Ele falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus, aleluia. Quem comer de mim viverá para sempre. Glória a Deus. Porque o meu corpo verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Se não comeres da minha carne e não beberes do meu sangue, não tereis vida. Glória a Aleluia. Deus. Então, irmão, aqueles que estão com o nome ali, eles comeram do corpo. Eles beberam do sangue. Eles também provaram da multiplicação, que como eu falei, o Senhor abençoa. Mas eles não foram embora quando veio o alimento espiritual. Mas a maioria vai, uma grande parte vai. Né? É a semente que cai em pedregais, é a semente que cai em espinho. Ela nasce, ela cresce, mas o espinho sufoca. Cai em pedregais, ela cresce, mas daí vem o sol e seca porque ela não tem raiz. Entendeu? Mas tem aquele que cai em boa terra. E esse produz fruto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse se multiplica. E é isso, irmão. Coisa maravilhosa. Nós temos que se alegrar primeiro, porque o tempo se apressa, irmão. Santo, santo, Né? santo, E santo graças é o ao Senhor, aleluia. que o Senhor nos Glória a deu Deus. misericórdia até agora. E ele não veio ainda, porque ele não vir ainda, tem mais gente entrando. Tem gente que não estava, Glória a Deus. a porta da arca ainda não estava dentro, estava fora. E ele deu tempo. Ele deu tempo. Imagina se ele vem um dia antes de eu levantar minhas mãos a ele. Ou se ele me recolhe, né? E se ele me recolhe, que nem foi falado aqui, entrega o Espírito, né? Que nem foi lido aqui, maravilhoso. E se ele me recolhe um dia antes de eu falar, Senhor, a minha vida, o meu coração é teu. Um dia antes de eu confessar ele diante dos homens. De eu não me envergonhar dele, nem da sua palavra diante dos homens. Aleluia, Jesus. Porque vai ser tudo no dia, irmão. Deus, aleluia. O livro vai estar aberto. E vai ser uma tristeza para a maioria, irmão.
pessoas que nós vemos. Ah, mas você está falando, não é Bíblia, irmão. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, está aqui o nome? Não está. Não está. Mas se não está o nome aqui, se existe a vida, o que me resta para quem não tem o nome? Está lá também Apocalipse 20, a partir do verso 11, 12, 13, 14. A segunda morte. Do mesmo jeito que a salvação é maravilhosa e grandiosa, a condenação é terrível demais. Porque aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então vamos nos alegrar, irmão, pelo Senhor ter nos salvado. Se o Senhor quiser fazer mais para a nossa vida, nos prosperar, realizar os nossos sonhos terrenos, Ele pode fazer, mas se Ele não fizer, muito Ele já fez. Glória a Deus, aleluia. Muito Ele já fez. Glória a Enviando Deus, o seu aleluia. Filho. Aleluia, Jesus. Irmão, não. Romanos capítulo 1. Primeira coisa, naquele dia, não há desculpa para não crer em Deus. Não há desculpa. Porque a natureza revela um Deus eterno, todo-poderoso, infinito. Está escrito como não há desculpa também de questionar, mas Senhor, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, ou por que o Senhor não fez isso, ou por que o Senhor não fez aquilo. Glória a Deus. Deus tem um filho apenas, certo? E Ele entrega por nós para viver nessa terra e ainda como pobre, trabalhar que nem nós trabalhamos, ser experimentado, levar uma vida de pobre, crescer e morrer sendo torturado na cruz do Calvário para nos salvar. O que mais eu vou poder de Deus? Qual o meu argumento? Senhor, o que o Senhor não fez? Deus deu o filho, acabou o argumento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem. Então, enquanto temos a oportunidade, irmão, temos que abraçar o filho, né? Que nem está escrito. Beijai o filho antes que se inflame a sua ira. Aleluia. Porque estamos vivendo o tempo da graça e o tempo que a porta abriu para nós, que é de longe. Que a salvação era mais focada lá onde Jesus estava. De repente a porta abriu e pegou nós aqui no fim do mundo, relativo a Jerusalém, da onde começa, onde nós está aqui no mapa, e chegou e está de mão beijada a salvação. Entendeu? Só que Aleluia, essa porta, Jesus. só que É, essa Deus, aleluia, porta, Senhor. ela vai fechar. Aleluia. Entendeu? E quando fecha, quem fecha é Deus. Ele tem a chave, né? Que ele fala que abre, ninguém fecha, mas também fecha e ninguém abre. Aleluia. Quando Noé se preparava a arca, a porta estava aberta, ele estava ali. Podia alguém, né? Se arrependeu? Não sei, podia acontecer alguma coisa, porque estava aberta. Mas quando Noé entrou na arca, você pode procurar lá e ler. Deus fechou a porta. Aleluia, Jesus. Daí não tem o que fazer. Porque Deus dá a vida e também mata. E faz viver também depois o mesmo que ele matou. Jesus. Ele tem Glória todo o a Deus. poder e ele não tem conversa e ele não deve satisfação. Porque tudo é dele. Ele não deve satisfação para ninguém. E tipo assim, o que ele fez por nós é graça, de graça. Eu não devia satisfação. Aleluia. Mas ele amou. E nesse amor custou o filho dele. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Deus amou, eu amei e acabou. Não, o amor faz coisa maravilhosa, irmão. Por isso que temos que amar uns aos outros e viver em amor. Aleluia, Porque Jesus. o amor É, Deus. Deus, aleluia. E Deus é amor. E o amor, Deus amou, falando, mas amor é simples, só um sentimento abstrato, nada. O amor é obra, o amor é poder, o amor é vida. Quando você ama, você faz de tudo para aquela Glória a Deus, pessoa. aleluia. E o amor, ele cobra uma multidão de palavras. Quem ama não precisa ficar falando muita coisa, não precisa querer mostrar nada para ninguém. Só o fato de sentir o amor transpira. E Deus amou, e quando ele ama, ele fala, vou salvar. E vou salvar, meu filho morre. Aleluia. Então Deus amou o mundo de tal maneira. João capítulo 10, para me terminar. Jesus disse, por isso que o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Aleluia, só Deus. Então sinta o amor de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Mas junto com esse sentimento do amor de Deus, sinta o preço do amor de Deus também. Aleluia. E custou o filho dele. É, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. É, Glória a Deus. tudo só. Amém?
Glória a Deus.